É nobre a atitude de vocês em abraçarem a visão da liderança da igreja, porque se nós pararmos de aprender, nós seremos obrigados pelas circunstâncias a parar de ensinar. E se pararmos de aprender, naturalmente iremos parar o nosso crescimento. Então é muito nobre, é muito admirável quando alguém deseja aprender. Isso faz parte da nossa fé, dos valores do cristianismo, a necessidade de estarmos aprendendo. A título de ilustração, eu quero trazer à sua memória o pedido que Paulo fez no final da sua vida, na segunda carta a Timóteo. Ele, no final da sua vida, já prevendo a morte, já dizendo ali que estava encerrando a carreira, mas ele ainda pede para que sejam trazidos a ele os seus pergaminhos, os seus livros. Isso mostra a sua predisposição para aprender mesmo diante da iminente morte. Então a necessidade de aprender faz parte dos nossos, a disposição de aprender faz parte dos nossos valores. A título de conceito, o que seria cultura cristã? A título de conceito, cultura cristã é o nosso modo de viver pela renovação da nossa mente. Não esqueça o texto que nós acabamos de ler. Paulo diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a cultura cristã é o modo de viver moldado pela renovação da mente em Cristo. Por questões de didática eu vou citar de novo, de repente alguém quer anotar. Ainda hoje eu vou disponibilizar os meus 2 PDFs para o pastor Jonatas, para ele compartilhar com os irmãos. Mas já vá anotando aí que escrever ainda é um dos melhores métodos para que você aprenda, tá certo? Quando você escreve, isso é comprovado pela neurociência, que você aprende mais. Muito bem. Então, cultura cristã é o modo de viver moldado pela renovação da mente em Cristo, o que nos leva a uma vida distinta dos padrões deste mundo. Então a cultura cristã, ela se manifesta quando o crente, vou dar aqui 3 destaques para a manifestação da cultura cristã. Primeiro, a nossa cultura rejeita a lógica deste século. A nossa cultura rejeita a lógica deste século. Qual é a lógica deste século? É o relativismo, ou seja, não existe verdade absoluta. Isso é o que prega o relativismo. Segundo, é o humanismo, ou seja, o homem se colocando como o centro de tudo. E também o materialismo. A igreja, vivendo a sua cultura, ela rejeita a lógica desse mundo. Segundo, nós, ao manifestarmos nossa cultura, nós adotamos a perspectiva bíblica como norma de fé e prática. Então nós temos um manual de conduta que é a Bíblia Sagrada. Nós cremos, reafirmamos, reiteramos que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível, pois ela é a palavra de Deus, portanto, a expressão do caráter de Deus. Quem está por aqui, diga amém. Terceiro lugar, nós expressamos a nossa cultura através das diferentes aptidões nas mais variadas áreas da nossa vida. Ou seja, a igreja, ela não é um passatempo para que o que acontece aqui finalize aqui. Aquilo que eu disse ontem, que o humanismo prega, vamos linkar aqui ao que foi falado ontem. O humanismo é uma corrente de ensino
que prega a compartimentação do saber e da conduta. Ou seja, você é crente aqui na igreja, mas você pode lá no mundo ter um outro padrão. Você não precisa assim ser tão exaustivo na sua fé, né? Você pode ter outra conduta, você pode ter outras práticas. Então essa compartimentação de conduta é o ensino do humanismo. E a igreja, ela prepara o crente, ela envia o crente ao mundo, e o homem, o ser humano, não se separa das suas convicções. E nós que temos as convicções cristãs, você é cristão na universidade, você é cristão na política, você é cristão no seu trabalho, aonde você está, você é um representante dos valores do céu. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Então, eu vou citar aqui que a família, isso aqui é cultura cristã, a família e a igreja são as duas instituições designadas por Deus para a construção dessa cultura. Vou citar aqui o que Paulo lembrou a Timóteo na segunda carta. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Lembrando que na primeira carta, Paulo ensinou Timóteo a ser um pastor. E na segunda carta, Paulo despertou Timóteo para voltar a ser o pastor que ele havia sido instruído na primeira carta. É por isso que nessa segunda carta, logo no capítulo 1, Paulo diz para Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti, porque ali é um convite ao retorno. Entre a primeira e a segunda carta aconteceu alguma coisa que entristeceu, que tirou o brilho das pregações, das visitas, do entusiasmo para o evangelismo. Timóteo não era o mesmo. Então vem a segunda carta e Paulo diz: despertes o dom de Deus que há em ti. Segundo Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, falando que a família participa da construção dessa cultura. Olha o que diz Paulo. Já está aqui o texto, disponível para os irmãos no nosso telão. Trazendo à memória, versículo 5, a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E eu estou certo, disse Paulo, que também habita em ti. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo está lembrando para Timóteo que ele tem uma história. Essa história foi construída a partir do seu lar. Ele recebeu ali as primeiras instruções. Tem uma educadora no Brasil que ela diz que o coração de uma criança é de quem chega primeiro. Então quem chega primeiro ganhou o coração de uma criança com as instruções, com o padrão e com a construção da cultura. Ainda na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, agora capítulo 3, versículos 14 e 15. Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Vamos lá, educação cristã. Naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Ser inteirado é um estágio de continuidade, de repetição de conceitos. Não é só citar uma vez a história do bom pastor que foi buscar a ovelha, né? Não é só contar uma vez para teu filho. Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Nós precisamos repetir esses conceitos para que a gente chegue aí ao nível de ser inteirado. Então Paulo diz aí para Timóteo: permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Agora vem o educador cristão, preste atenção. Paulo diz: sabendo de quem o tens aprendido. Então, irmãos, nós, igreja, a gente gosta do conteúdo, mas a gente gosta também, assim, de ter uma segurança no mensageiro, sabendo que aquele mensageiro ali tem um bom testemunho. Isso é importante também. Isso é importante também.
É por isso que um dos pregadores mais admiráveis para vocês aqui da Decamp, o pregador mais admirável para você ouvir é o seu pastor, porque você conhece, você está convivendo aqui com ele. São os irmãos aqui da igreja, vocês conhecem, porque tem se construído no nosso dia a dia a ideia da supervalorização, né, das estrelas do mundo gospel, das personalidades midiáticas, e às vezes nós construímos essa admiração em detrimento àqueles que estão aqui no dia que só tem Pedro, Tiago e João no culto, né? Está chovendo, mas veio Pedro, Tiago e João. Sempre tem aquela galera que está ali, né? Gente. Aí, quem prega naquele dia? Quem ensina? O irmão aqui da igreja, tem 30 anos aqui no campo, 20 anos, é aquele irmãozinho. Pois é, você conhece. Então, aí há uma maior segurança, porque você é alimentado pela mensagem, mas você sabe quem é aquele mensageiro. Então perceba que Paulo diz: naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Versículo 15: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Repita após mim: a família e a igreja são instituições designadas por Deus para a construção de uma cultura relevante. Muito bem. Na contramão disso, o mundo tenta se infiltrar através dos mecanismos, que são muitos, das estratégias. Eu vou citar uma previsão bíblica para esses tempos: o esfriamento do amor. O esfriamento do amor, às vezes, quando a gente ouve essa expressão, nós nos lembramos de algumas demandas que a igreja acaba gerando, naquele atrito na escolha da farda, né? Às vezes, uma pequena discussãozinha aqui que depois precisou de uma oração, de um tratamento, e às vezes a gente lamenta: rapaz, a coisa não é mais como antigamente não, realmente o amor está esfriando. Irmãos, essa questão do amor se esfriar, o ataque que vem de fora para a desconstrução da nossa cultura, dos nossos valores, começa na base. Eu vou citar um exemplo, vamos lá. Por exemplo, se uma criança começou a ser exposta às mídias sociais aos 8 anos de idade, e é comprovado que nesse período as crianças podem ficar de 3 a 4 horas, em alguns casos 5 horas por dia, expostas a conteúdos digitais. Se essa criança vive essa média aí dos 8 aos 12 anos, quer dizer que ela ficou exposta a conteúdos digitais 5.848 horas. Imagens, vídeos, piadas, memes, inclusive meninos, crianças que nunca ouviram seus pais falando em línguas estranhas, nem na igreja, nem no culto doméstico, estão aprendendo o que é línguas estranhas através de memes. E nós ficamos nos preocupando por que diminuiu o batismo com o Espírito Santo, por causa da descredibilização, porque nós mesmos às vezes alimentamos essas atitudes, essa mídia jocosa com aquilo que é muito caro, porque nós somos continuistas, nós pregamos a atualidade dos dons espirituais, mas esse confessionalismo às vezes não condiz à realidade que nós vivemos no dia a dia, consumindo vídeos jocosos em relação ao mover do Espírito, as manifestações dos dons, e esses materiais circulam em fartura nas redes sociais, e essas crianças estão consumindo, e elas não vão ter o desejo
de buscar, porque à medida que elas veem aquilo como uma piada, elas também não querem se tornar uma piada. Então isso é muito sério, isso desconstrói, isso esfria, isso é muito grave. Dentro desse mesmo contexto, vamos fazer a mesma matemática, avaliando aqui outro cenário. Uma criança que começou a ter contato com jogos que inclui violência. Por exemplo, se ela tem contato a partir dos 10 anos, e eu estou sendo aqui bem sutil, porque tem muitos que têm contato aos 5, aos 6, com jogos violentos. Digamos que esta criança fique exposta 2 horas por dia jogando esses jogos que têm cena de morte. Eu vou citar um aqui que talvez seja o mais conhecido, o Free Fire. Em 15 minutos de partida, é possível que essa criança seja exposta a entre 5 a 10 imagens de morte. Isso quer dizer que em 1 hora ela poderá ter visto cerca de 20 a 40 cenas de morte. Em 1 ano essa criança vai ter visto de 14.600 ou até 29.000 cenas de morte. Entendeu? Isso aí excede as imagens que um soldado vê durante uma guerra toda. E essa criança, ela começa a passar por um processo de dessensibilização com a morte, com a ideia da violência. Se ela fica 2 anos consumindo esse material, ela chega a 58.000 imagens de morte. É por isso que nós estamos vendo nas mídias, nos noticiários, aqui e acolá, criança pega uma arma, atira no colega na escola, entra com uma faca. Isso tem acontecido em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil. Então perceba que a empatia, perceba que o amor ao próximo, as estratégias malignas, que às vezes a gente está pensando que é um atrito aqui entre 2 adultos, que pode ser também, mas a nossa mente está presa aí ao mundo dos adultos, e Satanás já está atacando as crianças para que elas cresçam imersas em um processo de dessensibilização. Quem entendeu até aqui, diga amém. Assim sendo, a igreja precisa se posicionar de forma estratégica. A igreja precisa ocupar espaços de forma estratégica. Por isso que nós devemos vibrar com um evento como esse. Porque uma coisa que você ouve mexe no teu coração. Você vai para casa pensando naquilo. Você vai orar mais pelos seus alunos. Você vai orar mais pelo seu público. Você vai ter misericórdia para sentir falta de alguém na igreja. Irmão, só sabe o quanto custa ser lembrado é quem um dia, por força das circunstâncias, por causa de uma cirurgia, por causa de uma enfermidade, precisou ficar 1 mês sem vir na igreja. E quando alguém diz assim, tem um casal da igreja lá na porta que veio te visitar, ou então recebe a mensagem, qual horário a gente pode ir te visitar aí amanhã, ou hoje à tarde, ou hoje à noite. Só sabe o valor de uma visita quem um dia precisou receber. Eu me lembro que em 2010 eu passei por um processo cirúrgico. E eu não me recordo antes disso se eu tinha passado um domingo sem ir na igreja. Eu não sabia o que era eu passar uma semana sem ir na igreja. Eu não sabia o que era isso. Eu nasci em um lar cristão. Eu fui criado dentro da igreja. Eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Eu nunca nem fui ameaçado de disciplina. Glória a Deus. Eu tenho que contar meu testemunho. Tem gente com os testemunhos horríveis, eles contam, a gente fica dando glória a Deus. Eu matava, e os crentes, glória a Deus. Né? Irmão, eu era de facção. Aí alguém diz assim, rapaz, que testemunho forte. Irmão, forte é o meu, que nunca me desviei.
Eu tenho que contar também. Amém ou não amém? Aí o camarada diz, eu era um homem bomba. O camarada já foi tudo. E a gente fica dando glória, né? Então, eu passei por uma cirurgia e eu descobri o que era passar uma semana sem ir na igreja. E eu ouvi um dia a buzina da moto do meu pastor, e eu reconheci, porque era muito próximo do meu pastor. A gente viajava junto, e quando buzinou, eu disse, é o meu pastor. É o meu pastor. A minha esposa tinha ido para o círculo de oração. Nós tínhamos 3 anos de casado, não tínhamos filhos. E quando o pastor chegou, ele disse assim, Alessandro, tu ainda está vivo. Eu me alegrei, eu me renovei. Então, meus irmãos, ao prepararmos a nossa aula, precisamos ter esse sentimento, para que nós tenhamos vida, para que não sejamos mecanizados. Tem crente que recebe a bênção apostólica lá na porta, só a mão está dentro, que é tanta pressa, é tanta meta para cumprir, ele precisa desaparecer. Tem gente que parece que se teletransporta, quando diz assim, a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E todos digam, você olha para o irmão, cadê? Cadê o irmão? Aí na hora do corinho vem com conversa. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, né? Mas não dá nem a paz do Senhor. Então, nós precisamos ter essa empatia. A educação cristã engloba esses temas, para que nós tenhamos vida, para que nós amemos a casa do Senhor, amemos a comunhão, a presença de Deus. Saiamos da igreja, retornando para casa, e o culto continua dentro do nosso quarto. O culto continua dentro do carro. Você vai meditando no que você ouviu. Ô glória, porque a reunião pública termina às 21 horas, mas o culto particular, ele começa às 5, você ajeitando a gravata na frente do espelho, dizendo, eu vou adorar o meu Deus. Eu vou adorar, oh Deus, usa o meu pastor, usa o pregador da noite, usa as irmãs que vão cantar. Ali já começou o teu culto particular. E o teu culto particular não precisa terminar às 21. Ele continua quando você vai para casa. Ele continua quando você entra em casa de mão dada com a esposa, com os filhos. Você está honrando ao Deus da família, ao Deus que te salvou e que te resgatou. Glória a Deus. 3 principais formas de aprender, anote aí, 3 principais formas de aprender. Eu vou enviar o PDF para vocês, mas eu preciso que você anote. 3 principais formas de aprender, e nós precisamos aprender da forma correta, senão a gente não constrói a cultura da forma correta. Então vamos lá, primeira forma de aprender, através do estudo. Ô pastor, não tem outra forma mais fácil não? Pastor, e aquela conversa que Deus vai colocar a palavra no abrir da nossa boca? Pastor, eu achei que não precisava estudar, que a palavra vai ser colocada no abrir da boca. Leia o contexto que você vai ver que ali é na presença dos tribunais, você sendo levado à morte. Aí Jesus disse assim, não se preocupe com o que haver de falar. Ali não está falando no culto não, irmão. Aí eu vou pregar hoje, eu não preciso estudar, porque Deus vai colocar a palavra. Não, negativo, você entendeu errado. Jesus falou dos tribunais, quando você for levado às autoridades para ser julgado por amor a Cristo. Nessas ocasiões, há essa promessa, é só se for na hora da forca, aí se cumpre isso aí, viu? Agora pregando aqui não, aqui você tem que buscar a palavra, ler a palavra, orar, meditar, voltar aos conceitos, repetição espaçada, voltar ao conteúdo. Primeira forma, estudo. Segunda forma, observação. Observação. Terceira forma, experiência. Então, primeiro, estudo. Segundo, observação. Terceiro, experiência. Eu vou contar até 3 e vocês vão responder para mim quais são as 3 principais formas de aprender. Vamos lá? 1, 2, 3. Muito bem.
A aprendizagem é um processo contínuo. É por isso que está escrito lá em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos. Lembra do que Paulo disse a Timóteo? O que aprendeste e no que foste inteirado. Então é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E a questão de ter mais tempo de idade, se não for atrelada ao correto estudo, a leitura, a observação, a experiência, a humildade, né? Se você não vencer o seu ego, você não aprende. Você não aprende. Inclusive lá no Salmo 119, versículo 99, a Bíblia diz assim: tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os velhos, que os anciãos, porque guardo os teus preceitos. Conheço dezenas de exemplos positivos de pessoas idosas na igreja, mas que são leitores assíduos da Bíblia, membros da escola dominical, pessoas que enobrecem a igreja, que são patrimônios vivos da igreja. Então não está atrelado ao tempo, está atrelado à meditação, ao estudo, à observação e à experiência. Muito bem. Alguns obstáculos que podem impedir a nossa aprendizagem, alguns obstáculos que podem impedir a nossa aprendizagem, a nossa correta compreensão da Bíblia. E a gente precisa aprender a aprender para poder termos uma construção eficaz na nossa cultura cristã. Ok? Então vamos lá. Primeiro obstáculo: desconhecimento de princípios gramaticais. É bem provável que você conheça alguém que, se o pregador, o abençoado do pregador, irmão, estudou a semana toda, né? Aí ele aprendeu uma frasezinha no hebraico que não faz mal a ninguém. Bereshit, bara, né? Elohim, Adonai. Ele aprendeu alguma coisinha ali e tudo. E aí ele quer dizer ali no meio da pregaçãozinha dele. Aí sempre aparece alguém: rapaz, agora essa besteira de hebraico. Aí o irmão: porque Senhor, a palavra Kyrios, no grego do Novo Testamento. Ô irmãozinho, deu um trabalho para ele manusear o dicionário Wycliffe dele, para ele encontrar aquela palavra ali. Aí alguém: essa besteira de grego. Olha, preste atenção, porque foram os idiomas que o teu Deus escolheu para revelar a mensagem dele na terra. Então, se você não tem a aptidão para buscar esse conhecimento, honre e respeite quem tem. Porque esses conhecimentos, eles são válidos na correta interpretação da Bíblia. E eu vou citar só um exemplo. João capítulo 21, a conversa de Pedro, ou melhor, a conversa de Jesus com Pedro. O reencontro, depois da negação, depois de Pedro dizer: não, eu não conheço, eu não sei quem é esse camarada. Quando eles se reencontraram, para você ver como a questão das línguas originais é importante, os princípios gramaticais. Eu vou citar só esse exemplo aqui. João capítulo 21, versículo 15 a 17. Na versão Almeida, revista e corrigida. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O amor que Jesus citou aqui, ele usou a palavra ágape no grego. E o amor que Pedro respondeu, ele não usou a mesma palavra, ele usou a palavra fileó. Ou filéu, como outros pronunciam. Jesus usou o amor mais excelente. Pedro, tu me amas. Jesus citou o amor lá em cima, o amor ágape. E Pedro respondeu tímido: Senhor, eu te amo. Ele usou o amor fraternal. Aí Jesus pergunta de novo: Simão, filho de Jonas, amas-me? Outra vez ele usa o verbo ágape. E Pedro responde mais uma vez com o verbo filéu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez, Jesus percebeu que não ia levantar o nível do amor de Pedro ali naquele momento. Então, o verdadeiro educador, ele não exige que o aluno suba ao seu nível,
às vezes ele tem que descer ao nível do aluno para que o ensino seja eficaz. É por isso que quando tu vai explicar uma coisa para um menino, para uma criança na tua casa, tu não fala assim, ignorando que ele é baixinho, né, que está aqui, olhando assim para a linha do horizonte. Você vai falar com teu filho, às vezes a gente muda até a voz, né? O meu menino agora, a menina já é adolescente, 14 anos, eu não posso mais mudar a voz. Porque ela, papai, que é isso, papai, né? Mas quando é pequenininho, você se ajoelha, ô meu amorzinho, ô meu bem, você chama a sua criança, vem cá, papai, mamãe. Porque o educador, ele desce no nível da linguagem. Você não vai conversar com uma criança aqui de 3 anos, porque a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? É outra realidade, está lá em cima. Então Jesus, ele nos dá o exemplo aqui. Ele chama Pedro a um nível de amor lá em cima, ágape. Pedro 2 vezes responde com o amor filéu, mas tímido. Então na terceira vez Jesus desce o nível. E Jesus pergunta, e agora Jesus não usa mais a palavra grega ágape. Jesus usa a palavra filéu. E ele pergunta pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro responde no seu nível daquele momento. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Jesus respeita o nosso processo de evolução. Jesus não exige uma mudança imediata e perfeita, mas ele deixou a semente aqui do nível que ele queria. Nós às vezes ficamos enfadados com os pregadores que estão começando. Aqui e acolá eu recebo, né? Pastor, mas fulano diz tanta coisa. É porque está começando, irmão. É porque está começando. Ninguém começa sabendo tudo. Ninguém começa sabendo tudo. Quando a Bíblia diz assim, suportai-vos uns aos outros, o que é suportar? É ser um suporte. Não deixa ele cair. Você é o suporte. Pedro não conseguiu elevar o nível do seu amor, mas a semente ficou ali no seu coração. Agora, meu amigo, quando você vai ler as cartas de Pedro, aí você encontra o verbo ágape para valer. Porque Pedro já evoluiu. Porque Pedro já foi perseguido em Jerusalém. Porque Pedro já teve a experiência pentecostal. 1 de Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Aí Pedro bate o carimbo e diz, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Oh glória, oh aleluia. Pedro não é mais o mesmo, ele já evoluiu. Você vai evoluir como um aprendiz, você vai evoluir como um professor, você vai evoluir como um pregador. Quando eu comecei a pregar, só minha mãe dava glória a Deus na hora que eu estava pregando. E os outros eram intercedendo para que eu terminasse logo. Jesus usa o teu servo com o mistério da conclusão, meu Pai. Ensina ele a terminar. Quando você começa, muitos não acreditam. Pedro não estava no nível ainda, mas recebeu a semente e por isso evoluiu. Bendito seja Deus. Então, primeiro obstáculo, ignorar os critérios gramaticais. É importante você conhecer, você estudar, você que é um mestre. Segundo, a ignorância de princípios históricos e literários. Isso é importante. Às vezes você lê um texto isoladamente, não quer aprender porque foi dito aquilo ali, né? Porque o lançar o pão sobre as águas parece algo assim, sem sentido para os nossos dias. Mas se você fizer uma busca ao contexto histórico, que vai ser atrelado lá à agricultura daquele período bíblico, às enchentes, aí você vai entender que o habitante daquela época lançava a semente, mas na sua visão, aquela semente já era o pão, porque depois iria nascer ali o trigo, depois ia se fazer a massa, e ali era a matéria-prima para fazer o pão. Então já se via na semente o resultado final. Então quando você busca compreender, você melhora. Terceiro,
falta de atenção ao contexto. Um dos textos que é mais vitimado por isso é Filipenses 4,13. Quem está lembrado aí de Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí tem um camarada que chega na frente da loja e olha para uma Hilux, se eu vou entrar nela é com tudo, porque Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está morando de aluguel, o último aluguel foi o sogro dele que pagou, né? Mas ele pega o versículo aqui, eu posso todas as coisas. Está ignorando, irmão, o quê? O contexto. Um obstáculo à correta interpretação da Bíblia é desconsiderar o contexto, pastor Jonas. Contexto anterior, o que vem antes daquele texto. Contexto posterior, contexto imediato, contexto remoto, o livro todo, a Bíblia toda. Então você vai ler uma história bíblica, você vai ler um versículo, você não pode isolar. Tem uma frase muito conhecida nos cursos de teologia, nas aulas, e eu não tenho a pretensão nenhuma de achar que ela vai ser novidade aqui para vocês. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Diga após mim, por gentileza, texto sem contexto. Mais uma vez, texto sem contexto é pretexto para heresia. Inclusive tem um episódio macabro aí que está no YouTube de um pastor que por causa de um acento, né, ele cometia adultérios na igreja, porque ele leu, e o repórter lendo lá, foi ler o texto com ele, mas a palavra aqui, o termo aqui não é de um outro jeito, e ele disse, rapaz, eu não tinha prestado atenção. Você já parou para ver o tamanho do absurdo? Então, é necessário ler da forma correta. Não é vergonhoso pedir ajuda, perguntar a quem sabe mais. Perguntar a quem sabe mais. Quando aquele camarada que enterrou o talento foi prestar conta, o dono disse assim, por que tu não foi aos banqueiros? Em outras palavras, por que tu não foi a quem sabe mais? Por que tu não foi aonde o acionista, para tu fazer multiplicar o que eu te entreguei? Então, toda a igreja tem os banqueiros de Deus, tem os acionistas de Deus, tem aqueles que sabem mais. Então, se você recebeu uma missão, seja sincero. Uma vez uma jovem professora chegou para mim e disse assim, irmão Alessandro, me ajude aqui que eu estou lendo a revista, mas tem um negócio que eu não estou entendendo. É esse AT e esse NT. Eu disse, é Antigo Testamento e Novo Testamento. Ela disse, é pastor. Eu disse, é. Pronto. Talvez pode ser absurdo para alguém, mas ela foi sincera. Ela procurou ajuda para multiplicar o seu talento. Para não enterrar, ela foi em alguém. Você tem o seu pastor, tem o seu líder de departamento, líder de jovens, líder superintendente da EBD. Você tem alguém que pode te dar uma luz. E você que recebe alguém te fazendo uma pergunta, não seja vaidoso a ponto de não querer dizer que não sabe, quando de fato você não sabe. Irmão, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que não sei. Pode ser em sala de aula, pode ser em seminário. Alguém levantou, pastor, o que é antropomorfismo? Se eu não souber, eu digo assim, irmão, passa essa semana pesquisando, semana que vem tu me explica, que é nós dois que não sabem. Não tenho nenhuma dificuldade. Às vezes a gente fica, não, calma aí, irmão, peraí. Não, é porque isso, aí fica com a conversa zona. Né? Então não tem problema dizer que não sabe, porque aí aprende melhor. Você não vai ludibriar, você não vai enganar, você não vai teatrar. Então, é importante. Então, Filipenses 4,13, é só você ler o versículo 11. Bora ler? Coloca aí para nós. Filipenses. Vamos ver aqui o que é que você pode. Vamos lá. Filipenses capítulo 4. A partir do versículo de número 11. Vai ser projetado aqui, o irmão está colocando. Está lá. Versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 12, vamos lá, irmão, só quem pode tudo, leia comigo aí. Sei estar o quê? Que mais? Sei ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas,
estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. E isso, tomo posse da palavra. Aí chega o versículo 13. Vamos lá. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem que considerar o contexto. Senão você sai aí achando que você é um avatar, né? Que você é... Aí você vai sair daí com o teu Kamehameha espiritual, tomando posse das mansões de Parauapebas, baseado em Filipenses 4,13. E eu não sou inimigo da prosperidade, desde que você aprenda a fazer gestão com responsabilidade do salário que você recebe. Pague as contas, faça seus investimentos, trabalhe direitinho, você vai prosperar. Mas não é uma questão mística, tomando posse do território, porque você pode tudo, querendo passar em concurso sem estudar. Uma vez uma irmã de oração, de monte, ela disse: ô pastor, por que botaram esse nome? A gente trabalhava na mesma escola, eu dava aula na mesma escola. E aí ela disse: por que botaram esse seu nome com a letra W? Porque se fosse a mesma letra do meu nome, eu ia pagar sua inscrição no concurso tal, só para nós ficar na mesma sala, para você me passar as respostas. Eu disse: olha, ela não quer ir para o inferno sozinha. Era de oração espiritual. Eu disse: irmã, vai estudar, minha irmã? Só está com malandragem. Ela disse: não, irmão, não entra na minha cabeça, não. Não entra. Tabela periódica, estou fora. Não entra, não. Não entra. Não, esse negócio aí de inglês, não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Mas eu estou orando, estou no propósito, estou jejuando. Olha esse povo, irmão. Esse povo pensa que Deus é trouxa, né? Então, queridos, Deus não quer filhos mimados. Você tem que ser alguém de expressão, tem que pagar o preço. Você tem que estudar, você tem que se destacar dentro de princípios legítimos. Princípios legítimos. Número 4, deficiência em hermenêutica e exegese. Aí às vezes alguém já é alvo de preconceito só por citar essas duas palavrinhas aqui. Esse pregador aí não tem fogo, né? Esse camarada com negócio de hermenêutica e exegese, isso aí não é do pra. Isso aí não é alguém cheio da unção. Queridos, a hermenêutica e a exegese são ferramentas teológicas para auxiliar. Às vezes você pode usar a hermenêutica e a exegese e nem citar esses nomes. E nem citar. E você está usando. Porque a hermenêutica é ciência de interpretação. Ciência de interpretação. E a exegese é uma análise detalhada do texto para extrair o seu sentido original. Na hermenêutica você aprende os princípios da interpretação, e na exegese você aplica esses princípios para você ser fiel ao texto. Para você ser fiel ao texto. Alguém que foi chamado a atenção pela mãe pode citar a Bíblia usando tanto uma errada hermenêutica como uma errada exegese. Mateus capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz: não julgueis, para que não seja julgado. Aí tem uma galera que já anda com esse versículo na boca. É porque estão me julgando aqui nessa igreja, né? O camarada vai para o carnaval, some da igreja, se desvia. Aí depois alguém: meu filho, por que você fez isso? Você era uma bênção. Aí vai dar: olha, não me julgue, está escrito na Bíblia, não me julgue. Só Deus me julga. Aí eu pergunto assim: irmão, isso não te assusta não? Isso não te assusta? Isso não te preocupa? E a Bíblia não impede o crente de fazer um correto julgamento, um discernimento correto. É só você olhar João capítulo 7, versículo 24. A Bíblia diz: julgai segundo a reta justiça. Então quando eu pego um texto e eu isolo, eu estou fazendo uma hermenêutica equivocada. E se eu não tenho uma correta hermenêutica, não terei uma correta exegese. Então eu preciso aplicar os princípios da correta interpretação, que você pode anotar aí como tua meta de consumo, que não vai dar de tratar aqui desse assunto. Só vou comprar um livro
sobre a hermenêutica, sobre a exegese, e vou me aprofundar. Pode colocar aí na tua lista, né, de compra, de material, de alvo, de estudo. Então, a hermenêutica significa interpretar. Ela busca compreender o sentido do texto, levando em conta a sua linguagem, levando em conta seu contexto e a sua intenção original. Usando uma boa hermenêutica, isso te conduzirá a uma boa exegese. Eu me lembro agora de Lucas 24 e 27. Os discípulos a caminho de Emaús encontraram alguém. E esse alguém que eles encontraram, está escrito aqui na versão Almeida Revista Atualizada, Lucas 24, 27. Esse ser que eles encontraram, ele começou a explicar as escrituras. E a Bíblia diz assim, começando por Moisés. Mas como assim por Moisés? Isso aqui é um recurso quando se refere ao conteúdo utilizando o nome do autor. É uma figura de linguagem. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as escrituras. Na tradução que eu me arrisco a dizer que é a mais popular, Almeida Revista e Corrigida, usa a palavra explicava-lhes. Explicava-lhes o que dele se achava nas escrituras. O Hernandes Dias Lopes, ele conceitua uma pregação em 3 expressões. O que é uma pregação? O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que uma pregação é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Anote aí. E pode dar o crédito aí para Hernandes Dias Lopes. O que é uma pregação? Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Ontem à noite eu falei aqui de umas pregações que tem por aí. Quem estava ontem, como é que é a pregação? Quais são os tópicos? Ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar no texto. Mas a correta pregação, você lê o texto, você explica o texto. Se você terminar bem aí a mensagem, lendo e explicando, foi uma mensagem informativa. Mas ela só se transforma em uma mensagem, ela só é uma mensagem transformadora, transformativa, quando eu aplico o texto. Eu trago a realidade bíblica para próximo do meu ouvinte. Então, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Bendito seja Deus para todo sempre. Nós já vamos finalizar a nossa participação. Queridos, tudo isso aqui é muito relevante para que a igreja seja bem representada, para que a igreja seja bem estruturada. Eu vou contar um exemplo aqui para a nossa reflexão. Teve uma lição da CPAD, uma aula, que falou sobre a natureza dos anjos. E tinha lá um subtópico que falava sobre o anjo da guarda. E teve um dirigente, né? Que aí ele ficou por ali organizando umas coisas, a aula acontecendo, os professores ministrando. Aí ele chegou para fazer o resumo. Era daqueles que eu citei ontem, que não sabe nem onde está a lição durante a semana. Mulher, amanhã já é domingo, onde é que está a minha lição? Um resumo desse, irmão, como é que vai sair? Um professor que leu a lição de manhã, aí vai, eita, essa palavra aqui eu não sei o que é, já sei, vou no Google, aí está com a internet cortada, né? Aí tem que pedir o Wi-Fi do vizinho para poder fazer uma pesquisa de última hora. Porque não trabalhou com antecedência, não se preparou. Aí esse obreiro chegou ali, irmão, aí ele deu uma olhada, viu que falava de anjos e tinha a expressão anjo da guarda. Ele disse, pois é, irmão, vocês viram aí que lição importante essa de hoje, irmão? Quem pode dizer glória a Deus pela lição, irmão? Olha aqui, o anjo da guarda. E eu quero dizer, e a lição, irmão, contrariava essa ideia idolátrica de anjo da guarda, que é uma ideia da igreja católica, aonde a pessoa é ensinada até mesmo a fazer oração ao suposto anjo da guarda. Aí o irmão chegou e disse, vocês viram aí, irmão, que lição importante? Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho o meu anjo da guarda, eu já até conversei com ele uma vez. E os irmãos que acabaram de estudar, era misericórdia para lá, Deus tem misericórdia para cá.
E o dirigente dando o seu testemunho, que ele tinha conversado com o anjo da guarda. Disse assim: rapaz, por que tu vinha naquela velocidade daquela moto, cara? Rapaz, tu presta atenção, tu cuida da tua vida direito, rapaz, tu está arriscando tua vida. E ele contou esse testemunho, irmão, todo emocionado. A lição tinha acabado de ensinar uma coisa, o cidadão não teve o cuidado de pegar a sua lição durante a semana para ler. Talvez foi até o diabo que falou com ele. E aí ele vai contar isso. Então nós precisamos estar atentos, ensinar a palavra de Deus. Isso é coisa séria, isso enobrece a igreja, isso mexe no destino das pessoas, isso faz as pessoas melhorarem. Bendito seja Deus para sempre. Você pega um crente aí de 15 anos que é crente, que não pisa em escola dominical. Pega um irmão que tem 2 anos de crente, que é assíduo na igreja, culto de ensino, escola dominical. Vê a diferença, irmão. Vê a diferença no testemunho. Recentemente um presbítero levantou no meio do culto: pastor, não encerre o culto agora não, eu quero pedir oração, porque o marido da irmã fulano de tal morreu. Vamos interceder pela alma dele, pastor. Um presbítero da Assembleia de Deus. Aí o pastor ficou ali: irmão, como é que é isso e tudo? Vamos orar pela família. Não, vamos orar pela alma dele também, pastor, que ele morreu sem ser crente. Intercessão pelos mortos, não é? Coisa totalmente estranha à nossa fé. Eu finalizo fazendo menção ao período do governo de Josafá, segundo Crônicas capítulo 17, versículos 7 a 9. E no 3º ano do seu reinado enviou os seus príncipes. Aí nós temos a lista do nome dos príncipes lá em 2 Crônicas capítulo 17, versículos 7 a 9. Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E enviou também os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias, que eram levitas. E com eles os sacerdotes, Elisama e Joerão. E ensinaram a Judá. E tinham consigo o livro da lei do Senhor. E rodearam por todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Isso aqui, irmão, é a coalizão educacional. Josafá reuniu numa mesma comissão, ele reuniu príncipes, ele reuniu levitas e ele reuniu sacerdotes. Uma coalizão em favor da educação teológica, doutrinária de toda uma nação. E os educadores saíram pelo país ensinando a palavra de Deus. E os primeiros que vêm na lista são os príncipes. Diga comigo: educação cristã, bem forte, educação cristã é coisa de príncipe. Toda vez que você lembrar da tua aula, lembre-se que educação cristã é coisa de príncipe. Josafá, os primeiros da lista, os príncipes. Príncipe se veste bem. Tem cidadão que vem dar uma aula na escola dominical, a roupa dele chama mais atenção que o ensino. Todo desajeitado, parece que veio da guerra. Aí os meninos: oh meu Deus do céu, o irmão está faltando 2 botões na camisa dele, ele aqui dando aula para nós, ensinando nós a ter uma vida relevante, né? Ali no Caetanópolis, quando eu pastoreava ali, passou um pastor da Universal com uma bicicletazinha, aqui a bicicleta caía. E ele com a caixa de som na bicicleta, chamando o povo para a grande reunião da prosperidade. E aí eu estava lá na esquina da rua Aloysio Azevedo, cavando uma vala. Aí tinha 2 pedreiros mais eu, lá no meio do sol quente. E o irmãozinho na bicicleta: grande reunião da prosperidade. Aí a bicicleta, pá, caía a corrente. Aí o irmão cavando um buraco, disse: rapaz, lá eu não vou não, pastor. Porque ali, quem tem o segredo da coisa está desse jeito, né? Então às vezes você está ensinando ali e a tua visão contraria com o que tu está ensinando. Você tem um chamado, você é príncipe, você é um educador na igreja. Se apresente bem,
Pronto. Tem outros que vão ministrar, né? Aí aprenderam a colocar a camisa por dentro da parte íntima aqui da cueca. Aí quando ele levanta a mão aqui, bem animado no meio da pregação, suja aqui o nome atrás, bad boy. Ou então, Big Brother. O camarada pregando e o pastor aqui atrás, meu Senhor, e ali, bad boy. Diga comigo, educação é coisa de príncipe. Você vai dar aula, se higieniza, toma teu banho, você é príncipe de Deus, você vai ensinar a palavra de Deus. Passa alguma coisa nesse sapato, né? Apara esse cabelo do nariz, pelo amor de Deus. Olha, saiu um eita glória ali. Eu acho que alguma coisa foi revelada entre nós. Alguma coisa foi revelada entre nós. É isso aí. Porque educação é coisa de príncipe. Aqueles que eram chamados para o serviço da adoração, muito embora levita também carregava lenha, carregava água, né? Limpava, era zelador. Mas vamos considerar a parte mais conhecida. Eles eram dedicados ao louvor, mas eles também fizeram parte da coalizão educacional de Josafá. Que coisa linda. Hoje nós temos alguns artistas gospel da nossa igreja, né? O camarada mora em Tucumã e cantou em Orilândia, ele já é cantor intermunicipal. Ele não precisa ir mais na escola dominical. Ele é conferencista. Eu também era quando eu era jovem. Eu achei bonito esse nome. E eu morava nas margens do rio Pindaré, no Maranhão. Na frente da minha casa tinha a linha do trem. E todo dia eu conferia os vagões do trem. Eu era conferencista. Escola dominical, não, eu sou conferencista. Os levitas, os príncipes e os sacerdotes, eles fizeram parte da coalizão educacional. Centralidade na palavra de Deus. A lei de Deus como material principal para a reforma espiritual em uma nação. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Levante a sua Bíblia, levante lá em cima. Glória a Deus. Alguém faz um registro aqui dessa cena, porque essa cena bem aqui assusta o inferno. Oh glória, oh glória. Essa cena, faz aqui o registro, Santo de Deus, faz o registro dessa, cadê a mídia? Está vindo ali, Marcos. Glória a Deus. Essa cena aqui assusta o inferno. Muito bem. Deixa eu me ajeitar aqui, que não é possível que eu não vá sair nessa foto também. Pronto. Muito bem. Agora, essa cena aqui, ela só assusta o inferno. Agora, quando você pega o que está aqui e guarda no teu coração. Deuteronômio 6:6. E as palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração. Agora aqui, irmão, quando está no teu coração, não somente assusta, mas faz o inferno recuar. As estratégias do inferno recuar. Quando você ensina o Pedro hoje, que não conhece a verdadeira essência do amor, amanhã ele vai estar melhor. Continue ensinando. Semana que vem ele vai estar melhor. Oh, glória a Deus. Eu já tive crente na igreja, irmão, que chegou na igreja falando na gíria, viciado na cocaína, me chamando de maluco. E aí, maluco, tem culto hoje? Eu disse, irmão, não me chama de maluco não, irmão, eu sou o pastor. Ele disse, foi mal, doido. Mas Jesus transformou, porque o evangelho é o poder de Deus. Você pode alegrar a sua alma, levantar a sua mão, glorificar, porque se você está aqui, você é príncipe de Deus. Você é príncipe de Deus. Uma palavra que tu diz para uma criança na salinha pode ficar no coração dela para sempre. Aleluia. Oh, glória a Deus. Uma palavra que você diz para um jovem pode marcar a vida dele para sempre. Um conselho em uma aula, uma orientação bíblica, uma informação pode mudar a vida de um obreiro para sempre. Eu quero dizer,
Os recursos são importantes, esse microfone é importante, o data show é importante, a cartolina que você usa, o quadro que você usa, mas eu declaro em nome de Jesus e alegro a minha alma, porque você é a principal ferramenta que Deus tem em Parauapebas para resgatar as almas. Você é o principal instrumento de Deus, que Deus trouxe aqui nesse laboratório, para te preparar, para te projetar, para você fazer um serviço relevante para a glória do nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, por favor. Curve a sua cabeça se você pode. Oh meu Deus, eu te amo. Oh meu Deus, eu te amo. Eu amo a tua casa, eu amo a tua palavra. E eu sei, meu Senhor, que nós estamos vivendo um marco na história dessa igreja. Senhor, eu louvo a Ti, meu Deus, pela vida do pastor Gabriel, pela vida da sua equipe, pela vida desse rebanho, pela vida do professor Jonatas, pela visão de municiar a igreja, de armar a igreja, de preparar o teu povo para uma coalizão educacional com relevância. E eu sei, meu Deus, que nesta manhã, que nesse simpósio, que nesta conferência, o Senhor armou o teu povo, preparou o teu povo, encheu o teu povo, e nós vamos para o nosso trabalho com muita graça, sabendo que Deus nos chamou para esta tarefa. Eu sei que eu sou ferramenta nas tuas mãos, eu sei que esta igreja é instrumento nas tuas mãos, e o Senhor vai fazer uma grande obra para a glória, para a glória, para a glória do seu santo nome. Bendito seja o nome de Jesus. Assim te glorifico. Usa teu servo, usa teu servo que ensina, que prega, que lidera. Levante a sua mão aonde você estiver. Venha sobre nós nesta manhã graça, renovação, sede, fome pela palavra, porque o avivamento começa na palavra. Vem sobre nós graça de Deus, para um trabalho que vai marcar gerações. E nós declaramos em nome de Jesus que não vamos perder os nossos alunos, não vamos perder o nosso rebanho, porque Deus está nos usando para um grande projeto, para a glória do nome de Jesus Cristo.